O governo da Argentina anunciou que obteve um superávit fiscal em janeiro. Esse é o melhor resultado em quase 12 anos. De posse, o presidente Javier Milei instaurou fortes medidas de corte de gastos no país. O balanço para as finanças do setor público argentino foi positivo no primeiro mês completo da nova gestão. O superávit foi de cerca de 589 milhões de dólares. A cifra também contempla o pagamento de juros da dívida pública. O superávit acontece quando as receitas do governo são maiores que as despesas. Zerar o déficit público é uma das principais metas da gestão do novo governo. Para isso, o governo tem revisado subsídios e paralisado investimentos públicos no país. A ideia é recompor reservas internacionais para afastar a crise de confiança de investidores internacionais e reequilibrar o câmbio argentino. Além disso, a Argentina mantém um acordo de empréstimo de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que prevê a reorganização da economia. A crise na Argentina já causou uma inflação que passa dos 250% em 12 meses, segundo o Instituto Oficial de Estatísticas. Trata-se de uma das variações interanuais mais altas do mundo. Para comentar sobre a situação econômica da Argentina e a prévia do PIB brasileiro, a gente recebe agora a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Professora, uma boa noite. Eu queria pegar o tema Argentina, que foi o último que a gente falou, para justamente questionar. O presidente argentino Javier Milei comemorou esses dados. Mas a que ponto a Argentina pode comemorar dados de superávit, enquanto a pobreza do país já passa de 57% da população? A que custo esse superávit vem? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata, todo mundo que nos assiste. De fato, é um indicador que, economicamente, ele pode ser pensado como bom, né? A gente sabe que o número ali em si representa uma mudança no que a Argentina estava vivendo até então, mas percebamos que a gente está falando, na verdade, de um número e de um mês. Não é uma situação ainda persistente, não é um indicador que mostra melhora persistente. A gente está falando de um mês e, como você mesmo mencionou, Gustavo, é um custo elevado, né? A pobreza é muito elevada, a gente está falando aí de quase, né, pelo indicador oficial, quase metade da população, salvo qualquer engano da minha parte, população abaixo aí da linha da pobreza. É um indicador extremamente preocupante, né? Agora, não significa que, se o governo tivesse feito medidas muito diferentes das que ele fez, que ele conseguiria ter revertido a pobreza. Isso não, já era uma situação uma pobreza muito, muito aprofundada, mas sem dúvida essas medidas que hoje o governo argentino toma, elas fazem com que a economia, nesse primeiro momento, apresente, sim, socialmente uma piora. É um custo elevado, precisa se colocar aí na balança, de fato, qual é o tamanho do remédio que se dá para essa economia, porque a gente sabe, o Brasil sabe bem disso, de tempos passados, que remédio em dose errada pode virar veneno. Professora, muito boa noite para você. A gente está falando aqui do fato do presidente da Argentina, Javier Milei, ter comemorado esse superávit e não levando em consideração que mais da metade da população está na pobreza. Ele também, durante essa comemoração nas redes sociais, ele falou em recuperar a economia do país em 3 meses. Considerando a situação que a Argentina vive hoje, é uma meta tangível? Oi, Renata, olha, não é uma meta tangível e talvez eu acho que o entendimento não sei se da fala dele ou o entendimento dele frente à situação é um tanto diferente, inclusive, daquela entendida pelo ministro da Economia da Argentina, né? O que o ministro da Economia argentina mencionou foi que nos próximos 3 meses a economia argentina socialmente vai passar por um problema e um efeito pior, né? Ele deixou claro, inclusive na fala dele, de que, olha, a gente entende, eles usam inclusive um termo que foi muito usado durante a pandemia, que é o estilo de recuperação, né? Ele falou que a recuperação deve acontecer como um V, né? Então, isso significa que eles estão entendendo que nos próximos meses, segundo ele, entre abril e maio,
vai ser o pior momento da economia da Argentina, para que então ela comece a se recuperar, porque a priori o que acontece ali de abril para maio é que as restrições cambiais deixam de existir. Então eles estão entendendo que naquele momento eles vão conseguir ter mais entrada de cambiais, eles começam e foi até o motivo pelo qual o Javier Milei comemorou, né? Foi o que ele entende ser uma retomada da confiança na economia argentina. Então, ali entre abril e maio, eles entendem que a situação fica melhor, né, a confiança aumenta, investidores vão entrar com fôlego na Argentina, justamente por conta dessas restrições cambiais que ficam muito menores, e aí eles conseguiriam se recuperar muito rapidamente. Acho que nesses 3 meses, só para retomar a sua pergunta, não é factível, a gente não consegue ter uma economia argentina se recuperando a plenos pulmões em 3 meses, muito difícil, né? Existem problemas que são estruturais, que são inclusive históricos, e eles vão pedir certamente arranjos institucionais para que a solução possa ser mais bem pensada. Mas pode acontecer, sim, eventualmente, uma recuperação aí da confiança que faça com que realmente entre mais recursos, investidores estrangeiros invistam com mais fôlego, mas os efeitos não são imediatos. Como a gente sabe, a economia ela depende de inúmeros arranjos, inúmeras restrições, as instituições são muito importantes para esse processo de recuperação, então essa recuperação vai acontecer ao longo do tempo. Agora, o otimismo deles é óbvio, né? Eles precisam mostrar que, dado que eles entendem ser, né, uma política razoável, que eles estão no caminho correto, né? A gente torce aqui do lado de cá para que realmente eles estejam certos e que a economia consiga se recuperar, porque o problema social lá, e é esse problema que mais bate na população, ele é muito sério. Professora, quando eu vejo justamente o presidente argentino e esse novo governo dizendo recuperar a confiança de investidores para trazer dinheiro para a Argentina, quais seriam os caminhos? Porque a gente vem acompanhando uma degradação da economia, da indústria argentina. Hoje a Argentina vive muito mais da agropecuária, de grãos e também da carne. Aonde que investidores poderiam colocar dinheiro? Qual que é o retrospecto? Qual que é a perspectiva? É possível, de fato, investidores olharem para a Argentina pensando em algum lucro? Ou só aqueles investidores eventuais que rodam o dinheiro justamente em países em situação complicada para justamente lucrar? Então, Gustavo, a Argentina ela vai continuar sendo, por um bom tempo, muito provavelmente, um país para investimento um tanto mais especulativo, porque, como você mesmo menciona, e é fácil da gente perceber, existe um caminho muito longo para que o crescimento econômico na Argentina seja sólido. Então, é difícil a gente acreditar que a Argentina vai conseguir caminhar tão rápido a ponto de deixar esse estigma para trás, né? A gente também tem que lembrar que as taxas de juros na Argentina são elevadíssimas, e isso faz com que, a partir do momento que esse país se torne um país com um processo de crescimento mais sólido, né, uma dívida menor, um problema fiscal menor, isso tudo faz com que a gente comece a ter aí uma redução dos riscos. Enquanto os riscos são elevados como estão hoje, a Argentina realmente tem dificuldade até para atrair um capital especulativo, né? Então, durante bastante tempo, a gente ainda vai ver, né, supondo que tudo dê muito certo, né? A gente está pensando aí num cenário ideal. Se tudo der muito certo e realmente os astros se alinharem, né, para que a gente não tenha problemas externos que prejudiquem a Argentina, o que vai acontecer é que ainda assim ela vai ficar durante um bom tempo como um país com investimentos especulativos. Mas ainda assim, se o crescimento for sólido, né, se a perspectiva for boa e se a gente tiver uma redução do risco, esse investidor vai para a Argentina, né? Então a percepção do Milei, ela não é errada. Ele está enxergando que tem uma parte do capital, ainda que especulativa, que vai querer ir para a Argentina, porque vai entender que existe uma possibilidade de ganhar dinheiro com uma taxa de juros alta, desde que o risco seja um tanto menor do que o risco que a Argentina tem hoje. Então, para isso, ele precisa realmente aplicar
nessas saídas de tentar diminuir aí o problema fiscal, que é um problema gravíssimo dentro da Argentina. A questão é que, ainda que ele tenha conseguido esse superávit agora, ele precisa ter resultados consistentes ao longo do tempo, ou seja, superávites constantes, para que ele consiga, ao final de 1, 2 anos, melhorar um pouco a situação. A situação lá é extremamente séria, né? E ele não vai conseguir garantir durante muito tempo essas restrições a gastos, porque o social ele vai gritar mais alto, a população tem necessidades que vão começar a ficar cada vez mais evidentes, né? Então, talvez demore um pouco mais para que esse investidor volte para a Argentina. Agora, num cenário em que a Argentina consegue realmente um fôlego para sair desse fundo do poço em que ela está, eventualmente ele consegue sim atrair um pouco desse capital que procura o risco, querendo, na verdade, um retorno alto. Enquanto as taxas de juros forem altas e o risco for reduzindo, eles vão conseguir trazer esse investidor. Agora, não é um investidor que fica muito tempo, né? Então, não é um investidor que gera capacidade produtiva de forma persistente. Tá certo, professora. Obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender esses passos do governo argentino na tentativa de recompor uma economia tão sofrida. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um abraço a vocês e uma ótima noite.